Olá, bom dia. Vemos que mais um Deus em Gotas aqui nesse dia. Que caiu hoje, Dija? Hoje caiu no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Nesse capítulo Deus pede para Ezequiel, comer do rolo, comer da sua palavra ali, e em seguida ir à casa de Israel falar, profetizar suas palavras àquele povo. A história diz que o povo estava de coração duro, teimoso, semblante endurecido, não queriam mais respeitar a palavra de Deus, não queriam mais seguir a palavra de Deus, estavam totalmente contrário a Deus. E Deus então levantou Ezequiel para que fosse falar suas palavras, para que pudesse confrontar eles, e falou para ele assim: come das minhas palavras, come desse rolo, e em seguida você vai falar com eles. Enche bem o seu estômago, se nutre bem com ela e vai lá falar. E ele fez isso, e falou assim: esse povo ele não vai querer te ouvir. Eles entendem o que você vai falar, mas não vão querer dar atenção para você. Mas querendo ou não, fale as minhas palavras para eles, para que eles saibam qual a minha posição, para que eles saibam qual meus pensamentos sobre eles. E Ezequiel come da palavra, diz que quando ele come ela é doce como mel, mas depois fica amarga, porque são palavras duras, palavras de chamar a atenção mesmo daquele povo. E a Bíblia diz que ele vai seguir o que Deus fala para ele. Ele vai caminhando para este lugar onde está o povo de Israel ali. A Bíblia diz que quando ele estava indo, o Espírito de Deus se apoderou dele, tomou ele e levou ele até lá. Ele disse assim: eles são de semblante duro, de cara feia, mas eu vou tornar a tua cara, o seu semblante, mais duro do que o deles, mais duro como um diamante, que é mais duro que a rocha. E você vai lá e eles não vão resistir, não vão poder fazer nada contra você. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus toma ele e leva ele até o lugar onde estava aquele povo, aquela nação. E a Bíblia diz que ele fica por 7 dias ali no meio daquele povo ali, observando eles e vendo, sentindo o peso das palavras do Senhor ali. Porque ele falou assim: a palavra de Deus pesou-me. Ou seja, era uma palavra dura, que ele mesmo sentiu o peso que ela teria sobre aquele povo lá. Ele estava com o coração ali estupefato, ele sabia que tinha uma angústia muito grande para aquele povo passar, e ele teria que transmitir essa palavra para eles. Ele mesmo sentiu nele o que Deus falou para aquele povo, e ele estava ali. A Bíblia diz que ele fica ali para poder transmitir essa palavra. O que Deus dá para nós extrair desse texto aqui? Que Deus ele não aprova. Deus é o mesmo Deus do começo até o fim, é o mesmo Deus, não mudou, nada mudou. Os pensamentos dele, a forma dele governar, a forma dele liderar, a forma dele agir, a forma dele fazer as coisas é a mesma, ainda não mudou. Ele não está permitindo coisas mudarem, ele não está aceitando coisas diferentes, ele não abriu mão de coisas do jeito que ele decretou no começo da criação de tudo. Ainda permanece. O pecado é pecado, a desobediência é desobediência. Ele não abre mão do que ele já falou. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do mesmo para que se arrependa. A palavra dele não vai passar. A Bíblia fala que passa tudo, mas a palavra dele não passa. E muitas das vezes as pessoas acham que por ter ali uma atenção, por ser mais um pouquinho, que agradou um pouquinho a Deus, ou seja, ele acha que ali vai ter uma passadinha de mão na cabeça para aquele pecadinho, para aquela desobediência dele ali. Não vai ter. Porque Deus não vai fazer acepção. A Bíblia diz: aquele que errou, errou, e aquele que está certo, está certo. E Deus há de fazer a sua justiça. E quando Deus envia alguém, irmãos, eu sempre entendo assim, que Deus envia alguém antes de uma consequência mais drástica, antes de uma ação dele de furor, de raiva, de ira. Ele sempre vai enviar alguém para alertar aquele povo, que pode ser que eles se arrependam e evitem então de Deus causar uma grande tragédia, uma grande perturbação a eles. Então Deus vai enviar o povo, porque Deus ama aquele povo, Deus quer trazê-los de volta, Deus quer que eles fiquem debaixo da sua proteção, debaixo dos seus cuidados. Mas eles preferem ficar no pecado, ficar fazendo tudo que é errado. E quando a gente quer ficar fazendo as coisas erradas, irmãos, quando a gente quer fazer o que é errado, a gente começa a se esconder, a gente começa a ficar mais calado, começa a planejar coisas no oculto, porque as pessoas não podem saber. A Bíblia fala que aquele que quer andar na luz, ele vem e fala abertamente, ele se manifesta abertamente, as suas ações são bem claras. Mas aquele que está nas trevas, ele faz tudo no escuro, ele faz tudo ocultamente, para que as suas má obras não sejam manifestas às outras pessoas. Então, as pessoas que estão procurando fazer o que é errado, elas sempre vão fugir de Deus, porque Deus não vai aprovar. Deus vai sempre alertar ela, vai sempre chamar atenção, e elas não querem ser chamadas de atenção, então preferem sair de perto de Deus e viver as consequências depois do seu pecado. Mas Deus está falando assim: vai e fala minhas palavras, quer
quer eles ouçam, quer eles não ouçam. Fala o que é justo, fala o que é correto, fala o que é certo perante as pessoas, o que é certo perante todas as pessoas, né? O que é certo é o que tem que permanecer, tem que prevalecer. A justiça, o que é certo. As pessoas, às vezes, por pensar diferente, acham que o certo é o que elas pensam, mas o certo é o que está correto perante a todos, o que não traz mal para ninguém e o que traz justiça para todos. Isso é o certo, né? Sim, sim. Essa palavra é muito instrutiva, né? Que está instruindo a gente sobre quando um servo de Deus tem que passar uma palavra, ele não pode pensar duas vezes antes de passar essa palavra. Ele tem que passar a palavra mesmo que essa palavra seja dura, seja difícil. Então Deus está querendo falar o quê? Por mais que a pessoa teme com você, por mais que a pessoa está seguindo no caminho errado, você está chamando atenção e a pessoa não quer te ouvir, a pessoa não quer seguir os seus conselhos, que vem de Deus, porque muitas vezes Deus manda seus mensageiros para falar com aquela pessoa antes dela entrar num buraco, antes dela cair naquele precipício. É um alerta de Deus, mas se a pessoa não quer seguir, né, aí não tem o que fazer. Mas a missão do profeta é falar, mesmo que as palavras sejam difíceis e duras, né, para que tente a pessoa acordar antes dela cair naquela cilada, né, do inimigo ali. Mas assim, como diz, né, Jair, pode ser aí, não sei quem vocês estão passando, pais e mães, né, que geralmente dão conselho aos seus filhos, que estão aí passando por uma dificuldade, por alguma situação onde eles estão aí se perdendo no caminho, você está chamando a atenção. Deus manda te dizer que continue sendo firme, continue falando para os seus filhos a palavra certa, a palavra dura, nem que seja dura, mas seja verdade, aquilo que ele tem que ouvir, aquilo que Deus mandou falar, porque quando a sua ovelha se desvia do caminho, Deus manda alguém lá para tentar resgatar, porque se essa pessoa não ouvir a palavra de Deus através de você e voltar para o caminho do bem, né, ele vai sofrer a consequência da ira de Deus sobre ele. Então, mas é um aprendizado também, meus irmãos. Cada um tem o seu aprendizado, sua estação, seu estágio na vida. Veio para aprender alguma coisa e veio para passar por alguma coisa. Muitos vão por amor e outros vão pela dor, né? Mas Deus manda falar que nós precisamos, sim, nos endurecer o coração e ser duro na palavra, falar firme com a pessoa, para que a pessoa saiba que é o certo e que é o errado. Ela, no fundo, ela sabe. Mas se ela continuar teimando, aí vai ser problema dela seguir aquele erro, dela tentar insistir com aquele relacionamento, insistir com aquela atitude com as drogas, insistir com aquele ato errado de andar com pessoas erradas. Então, eu não sei qual que é o problema que vocês estão passando, mas Deus manda dizer que a palavra tem que ser repassada. A palavra dele tem que ser, que muitas vezes é doce como mel e outras é como um fel. É dura, né? É amarga a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus nem sempre é de passar a mão na cabeça. Muitas vezes é de você chegar firme e chamar a atenção daquela pessoa com rigidez, com propriedade, como se Deus estivesse mandando mesmo você falar. E um caso que eu venho aqui falar de um exemplo é como Sansão, né? Que Sansão, ele tinha uma tribo de Sansão onde ele morava, que ele podia escolher a mulher que ele quisesse, né, Jair? Ele tinha a força que Deus deu para ele, a força a maior força de todos os homens estava com Sansão, mas a força vinha do seu cabelo, que eram segredos aí. Mas ele não quis, ele teimou, ele foi escolher uma mulher de um outro lugar que Deus não permitia. Deus não queria aquela mulher para a vida dele, mas ele foi lá atrás, escolheu Dalila, né? E Dalila, o que aconteceu, todos sabem, que Dalila o traiu, aquela paixão absurda que o cegou, né? Ela era muito bonita e ela traiu ele, cortando seu cabelo, tirando toda a força dele, que ela descobriu o segredo. Ele dormindo, ela cortou o cabelo dele, ele acordou sem forças, foi preso, porque ela denunciou, né? E ele sofreu mais que tudo naquela prisão. E um belo dia que eles estão torturando ele, que furaram os 2 olhos dele, ele pede a força novamente para Deus, e Deus o concede a força para derrubar aquele lugar que ele estava ali e matar todas aquelas pessoas, inclusive ele morreu também nesse acidente.
Então, assim, você pode teimar contra a palavra de Deus. Você que está no erro, você que está aí teimando. Você pode teimar contra a palavra de Deus. Você pode fazer aquilo que você quer, sem ouvir os conselhos divinos que vêm através das pessoas que te amam. Mas as consequências, meus irmãos, isso daí é só você que vai colher. A ira de Deus sobre você é só você que vai sofrer, né? É você que vai ter que suportar. É você que vai ter que passar. Você está disposta a perder toda a tua dignidade, todo o teu sacrifício, todo o seu esforço que você fez até hoje para chegar até aqui, por uma pessoa que não vale a pena, por uma droga que não vale a pena, por companheiros que não valem a pena, por pessoas que andam errado que não vale a pena? Você está disposto a perder todo o seu sacrifício de uma vida, né? Por conta de pessoas que não valem a pena? Deus está te alertando porque você é filho de Deus perfeito. Você é uma filha de Deus perfeito. Então, se você teimar nesse erro, então seja preparado para suportar a ira de Deus sobre você. Porque aquele que está te falando, que nem aqui a palavra vem falar, que tem pessoas que têm palavra dura, que geralmente são pessoas que te amam, que quer que você acorde, volte para a realidade, pessoas em volta de você inteira que Deus manda várias situações para te acordar, para te alertar, e você está na teimosia, você está entrando por aqui, saindo por aqui, você não quer ouvir, né, os conselhos de Deus, você não quer fazer um esforço para você se livrar dessa situação. Você está dando chance para o inimigo fazer da sua vida um inferno, né? Então esteja preparado, porque Deus abandona sim o filho na hora certa para ele sofrer as consequências, porque a ira de Deus é muito maior que qualquer inferno. Então se preparem para que, né? Se preparem não, né? Tenham um juízo e sabedoria para vocês seguirem a palavra de Deus e as palavras das pessoas que te amam, porque você vai estar se livrando de muita dor, de muito sofrimento no teu futuro e de muita cilada do inimigo que armou para você no seu futuro. Então abra o olho, volte para o caminho de Deus, seja equilibrado, equilibrada, seja sã e salvos, para que vocês tenham um futuro brilhante, em nome de Deus, com pessoas maravilhosas no seu caminho, com futuros diferentes, com futuros ali na frente. Você vai falar assim: nossa, ainda bem que eu saí daquela situação, né? Que no futuro próximo você olha para trás e fala: nossa, me livrei, né? Então prestem atenção, parem com a teimosia e voltem na palavra do Senhor. Amém? Amém. Então essa semana é a semana voltada à sabedoria divina, no alerta, né, daquela comunicação que a gente tem que fazer em nome do Senhor. Que vocês tenham juízo essa semana para compreender os desígnios do Senhor na sua vida. Amém? Amém. Uma semana mais que abençoada a todos. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Até sexta, se Deus quiser. Até sexta.